Em uma ação ofensiva amplamente coordenada, a cidade de Kiev foi submetida a um dos ataques mais intensos desde o início da operação militar russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Mais de 70 mísseis foram disparados pelas Forças Armadas da Rússia contra instalações militares e logísticas da capital ucraniana, em um ataque que surpreendeu até mesmo os observadores internacionais mais cautelosos. Os alvos incluíam centros de armazenagem de armamentos, estações de radar integradas à rede de defesa aérea, apoiada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e o Complexo Industrial de Art, uma das principais instalações voltadas à produção de drones e componentes eletrônicos utilizados pelas Forças Armadas da Ucrânia. A ação demonstrou o alcance e a capacidade de coordenação russa, abalando a confiança nas camadas de defesa aérea que protegiam a capital. Equipamentos ocidentais fornecidos nos últimos 2 anos, como os sistemas Patriot, Estados Unidos, NASAMS, Noruega e IRIS-T, Alemanha, não conseguiram neutralizar o volume e a complexidade dos mísseis lançados. A sobrecarga desses sistemas, diante de uma ofensiva multifásica, expôs uma vulnerabilidade crítica, sugerindo que, mesmo com o suporte da Aliança Ocidental, a proteção da capital ainda depende de um equilíbrio delicado entre resposta tecnológica e capacidade de reação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enfrentava um impasse político e militar crescente. Enquanto a capital era atingida em diversas frentes, os pedidos por reforço feitos a Washington e a Bruxelas retornavam com apelos à diplomacia e à desescalada, posições que, no contexto de uma ofensiva militar em andamento, mostravam-se ineficazes. Em Moscou, o Kremlin ignorava completamente as sugestões de cessar fogo, mantendo o ritmo de ataques. As consequências da operação não se limitaram à destruição física. O ataque neutralizou centros de comando estratégico, interrompeu transmissões entre bases ucranianas e dificultou a distribuição de suprimentos às tropas posicionadas nas frentes orientais. Ferrovias, depósitos e centros de apoio logístico foram atingidos com precisão, o que comprometeu rotas críticas para transporte de equipamentos, munições e reforços. Além de Kiev, cidades importantes como Jitomir, Dnipro e Kharkiv também foram bombardeadas. A simultaneidade dos ataques aumentou a pressão sobre o sistema de defesa ucraniano, que já vinha operando sob constante desgaste. As explosões afetaram não apenas a coordenação militar, mas também o funcionamento de serviços essenciais à população, como transporte ferroviário, fornecimento de energia e comunicações civis. A investida russa incluiu o uso combinado de drones de ataque, mísseis de cruzeiro Kalibr e projéteis balísticos Iskander, numa manobra claramente voltada para neutralizar a capacidade de resposta imediata da Ucrânia. A destruição total da planta de Artem, um dos principais polos de inovação militar de Kiev, foi interpretada por especialistas como um golpe simbólico e estratégico, destinado a demonstrar superioridade técnica e desmoralizar as forças defensoras. Os efeitos psicológicos da ofensiva foram amplos. Relatos indicam aumento expressivo na evasão civil, lotação dos abrigos subterrâneos e intensificação do clima de incerteza. O descompasso entre o discurso dos aliados ocidentais e a realidade enfrentada nas ruas ucranianas agravou a sensação de abandono, especialmente entre as camadas mais vulneráveis da população. A infraestrutura logística da Ucrânia, já fragilizada por mais de 2 anos de conflito contínuo, sofreu um novo golpe com os recentes ataques de mísseis e drones, coordenados pela Rússia, atingindo pontos vitais da rede ferroviária, depósitos de munição e centros de triagem de suprimentos. A ofensiva comprometeu severamente a capacidade de reposição e mobilização de tropas no fronte oriental. Segundo análises do Instituto Europeu de Estudos Estratégicos, os bombardeios representam uma tentativa deliberada de desarticular não apenas a capacidade operacional imediata de Kiev, mas também de desencadear uma ruptura estrutural no sistema de abastecimento nacional, afetando desde o transporte de artilharia até a entrega de ajuda humanitária. A destruição de ramais ferroviários secundários, especialmente aqueles conectando Kiev a regiões como Poltava, Lviv e Zaporizhia, forçou as forças armadas da Ucrânia a redirecionarem seus fluxos logísticos para rotas menos seguras e mais lentas, aumentando os riscos de interceptação e atrasos críticos no envio de reforços. Especialistas da Universidade
Capacidade de Defesa Nacional da Polônia alertam que, caso esse padrão de ataques se intensifique, a Ucrânia poderá enfrentar um colapso em cadeia de sua cadeia de suprimentos até o final do trimestre. A reação do Ocidente, por sua vez, permaneceu contida, apesar de declarações públicas emitidas por líderes da Alemanha, França e Estados Unidos condenando os ataques russos. Medidas práticas de reforço à capacidade defensiva ucraniana continuam indefinidas. Durante uma reunião emergencial do Conselho Europeu em Bruxelas, ministros da defesa dos países membros não chegaram a um consenso sobre o fornecimento de armamentos de longo alcance, como os mísseis Taurus alemães ou os ATACMS norte-americanos, considerados essenciais por Kiev para conter novas ofensivas. Nos bastidores, diplomatas de alto escalão expressaram reservas quanto à escalada do conflito para além das fronteiras ucranianas. Temores de que um envolvimento mais direto da OTAN poderia levar a confrontos diretos com Moscou influenciam as decisões mais sensíveis, o que acaba alimentando a percepção, dentro da própria Ucrânia, de que a solidariedade ocidental está perdendo força. Oficiais ucranianos próximos ao gabinete de Volodymyr Zelensky mencionaram sob anonimato que as promessas de apoio já não acompanham a urgência do campo de batalha. No plano civil, os impactos são cada vez mais dramáticos, com a rede elétrica parcialmente destruída em bairros periféricos de Kiev e em regiões industriais como Dnipro e Kharkiv. O fornecimento de energia tornou-se intermitente. Hospitais operam com geradores de emergência e enfrentam escassez de antibióticos, anestésicos e combustível para ambulâncias. Em áreas sem aquecimento ou eletricidade, famílias improvisam abrigos em porões e estações de metrô, enquanto o número de deslocados internos ultrapassa a marca de 6 milhões, segundo dados atualizados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e do ACNUR. Enquanto parte da elite política ucraniana se refugia em cidades do oeste do país, ou até mesmo fora do território nacional, a população mais vulnerável lida com a escassez de alimentos básicos, filas intermináveis em mercados desabastecidos e uma sensação crescente de abandono. O contraste entre os apelos públicos por ajuda e a resposta morna das potências ocidentais reforça a impressão de que a Ucrânia está sendo empurrada para uma luta solitária e prolongada, em que a sobrevivência depende menos da diplomacia e mais da resistência física e emocional da sociedade. O recado vindo de Moscou não deixou margem para interpretações. A liderança russa não cogita recuar. O planejamento por trás da recente ofensiva demonstra uma estratégia voltada não apenas à conquista territorial imediata, mas à erosão sistemática da capacidade de governança e resposta da Ucrânia. Ao atingir centros de comando, destruir rotas logísticas e desestabilizar a retaguarda civil, o Kremlin parece apostar em uma fórmula de exaustão, forçando Kiev a aceitar condições impostas sob pressão constante, incluindo a cessão definitiva de regiões atualmente sob controle russo, como Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Em paralelo, propostas de trégua apresentadas por diplomatas norte-americanos, em particular durante rodadas informais realizadas em Varsóvia e Genebra, não surtiram efeito prático. O governo russo rejeitou qualquer negociação que inclua a devolução de territórios incorporados, deixando claro que sua posição é inegociável. Do lado ucraniano, as tentativas de Washington de promover uma pausa humanitária ou um cessar-fogo temporário são vistas com crescente desconfiança, especialmente após o enfraquecimento do apoio militar tangível nas últimas semanas. No estágio atual da guerra, o conflito ultrapassou os limites da disputa por linhas de fronteira e tornou-se uma arena de competição entre projetos de poder globais. De um lado, a Rússia, apoiada discretamente por países como Irã, China e Coreia do Norte, testa os limites da reorganização de um mundo multipolar. De outro, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN debatem internamente até onde estão dispostos a sustentar um envolvimento que, a cada mês, se torna mais custoso e politicamente delicado. Essa hesitação ocidental contrasta com a ofensiva coordenada do Kremlin, que combina ações militares, operações cibernéticas e propaganda internacional para manter a pressão sobre Kiev e desestabilizar a percepção de unidade entre os países europeus. A ausência de respostas firmes da OTAN diante da escalada mais recente enfraquece a posição ucraniana e fortalece a tese promovida por Moscou de que o Ocidente já não está disposto a pagar o preço de um confronto prolongado. Enquanto isso, a Ucrânia continua
continua sendo o epicentro da guerra, não apenas em termos de destruição física, mas como território simbólico, onde colidem visões divergentes de soberania, segurança e influência global. Os civis seguem sofrendo com a perda de infraestrutura básica, a desorganização da vida cotidiana e o risco constante de novos bombardeios. Em paralelo, o governo ucraniano enfrenta dificuldades crescentes para manter a coesão política e o moral das tropas, diante de um inimigo que parece controlar o ritmo da guerra. A continuidade dessa dinâmica reforça a impressão de que o conflito já não depende apenas de armas ou negociações. Ele se tornou uma demonstração de resistência de um lado e de imposição de hegemonia do outro. E nesse tabuleiro assimétrico, a Ucrânia permanece como o terreno mais exposto e vulnerável da disputa. No final de 2023, uma operação aérea conduzida pelos Estados Unidos, com o objetivo de atingir posições controladas por milícias no território do Iêmen, acabou gerando um incidente diplomático de grandes proporções. Um dos mísseis lançados durante a ofensiva acertou a embarcação Galaxy Leader, um navio comercial associado ao empresário israelense Abraham Rami Ungar. O episódio não apenas expôs fragilidades na cadeia de comando americana, como também abalou a confiança entre Washington e Tel Aviv, dois dos mais antigos aliados estratégicos no Oriente Médio. A embarcação em questão havia sido capturada semanas antes pelas forças iemenitas, ligadas ao movimento Ansar Allah, conhecido internacionalmente como Ansarollah. A apreensão ocorreu no Mar Vermelho, próximo à costa oeste do Iêmen, e foi divulgada como uma ação simbólica em apoio à causa palestina, num momento em que Israel intensificava sua campanha militar contra a faixa de Gaza. Embora o navio operasse sob bandeira das Bahamas e fosse administrado por uma empresa japonesa, sua estrutura de propriedade incluía empresas britânicas alinhadas a interesses israelenses, o que adicionava uma camada geopolítica sensível ao caso. A reação israelense foi imediata. Autoridades em Tel Aviv expressaram surpresa e frustração diante da falha norte-americana, questionando como uma potência com acesso à tecnologia de rastreamento por satélite, reconhecimento avançado e inteligência de campo poderia cometer um erro de identificação tão primário. A destruição parcial do navio foi interpretada como um descuido inaceitável, especialmente num cenário onde a precisão operacional é crucial para evitar rupturas diplomáticas. Analistas apontaram o episódio como exemplo claro das dificuldades enfrentadas pelos Estados Unidos ao tentar manter equilíbrio entre diferentes alianças no Oriente Médio. De um lado, Washington fornece apoio logístico e militar à coalizão liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos na guerra do Iêmen. De outro, preserva uma aliança profunda e de longo prazo com Israel. Quando interesses desses parceiros colidem, a ausência de uma política externa coerente se evidencia, como ficou claro nesse incidente. Mesmo após a libertação da tripulação do Galaxy Leader pelas autoridades iemenitas, um gesto interpretado como tentativa de desescalar as tensões, os bombardeios norte-americanos contra alvos no Iêmen continuaram. Para o movimento Ansarollah, que controla vastas áreas do norte do país, essa insistência foi lida como uma provocação intencional. Líderes do grupo prometeram retaliação, caso novas incursões sejam realizadas, enfatizando que qualquer tentativa de intervenção estrangeira será enfrentada com força equivalente. A ofensiva, que deveria representar a capacidade de dissuasão dos Estados Unidos e reforçar sua influência regional, acabou revelando justamente o oposto: desorganização nas esferas de comando, falhas na articulação entre diplomacia e setor militar, e uma clara desconexão entre discurso estratégico e execução tática. O ataque a um ativo vinculado a Israel, um dos principais aliados americanos, minou a credibilidade do governo Biden e gerou dúvidas sobre a precisão e o critério das decisões operacionais de Washington. A imprensa internacional destacou o episódio como um dos maiores constrangimentos recentes da política externa americana. Especialistas compararam a falha ao histórico de decisões mal calculadas dos Estados Unidos no Oriente Médio, como a intervenção no Iraque em 2003, marcada por acusações infundadas, alvos mal definidos e consequências duradouras. O novo erro reforça a percepção de que os Estados Unidos continuam presos a um modelo de atuação que prioriza ações rápidas em detrimento da análise estratégica aprofundada. Enquanto
Enquanto isso, o Iêmen segue imerso em um conflito prolongado, iniciado em 2014, que já provocou dezenas de milhares de mortes, deslocamentos em massa e uma das piores crises humanitárias do planeta. O país continua sendo um palco de disputa entre potências regionais, como a Arábia Saudita e Irã. E agora, mais do que nunca, de erros e recalibrações das potências globais. Para os iemenitas, a continuidade dos bombardeios reforça a convicção de que a resistência é a única resposta possível diante da tentativa de imposição estrangeira. O bombardeio ao Galaxy Leader vai além de um incidente isolado. Ele se tornou o símbolo mais recente de um dilema central na política externa dos Estados Unidos, tentando manter sua tradicional aliança com Israel, conter o avanço regional do Irã e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de navegação comercial em um corredor estratégico como o Mar Vermelho. Washington tem se deparado com limites claros de sua capacidade de articulação. O episódio evidencia o desgaste de uma estratégia que insiste em abraçar múltiplos compromissos conflitantes, sem oferecer soluções claras para os choques de interesse que inevitavelmente surgem entre seus parceiros na região. Esse esforço de manter equilíbrio em uma balança instável já vinha apresentando sinais de esgotamento. A política americana no Oriente Médio, marcada por intervenções militares, apoio a regimes autoritários e alinhamento incondicional a certos aliados, começa a perder tração diante de uma realidade mais fragmentada e multipolar. O erro cometido no ataque ao navio, que possuía vínculos comerciais com Israel, expôs não apenas um lapso operacional, mas uma fragilidade estrutural, a incapacidade de tomar decisões militares sem comprometer alianças sensíveis. O vácuo deixado por essa incoerência tem sido rapidamente observado por atores que disputam espaço na região. China, Rússia e Irã não apenas monitoram os desdobramentos, como já atuam de forma ativa para preencher essa lacuna. Teherã, por exemplo, tem intensificado sua presença no Iêmen por meio do apoio político e militar ao movimento Ansarollah, fortalecendo um eixo de resistência contra a influência ocidental. Pequim, por sua vez, aposta em acordos comerciais e iniciativas diplomáticas, como o recente processo de reaproximação entre Irã e Arábia Saudita, mediado por autoridades chinesas. Moscou, que busca ampliar sua projeção militar fora da Europa, encontra nesse desgaste americano uma oportunidade de reposicionamento estratégico. Para diversos países árabes, a instabilidade gerada pela política de contenção sem solução dos Estados Unidos já causa desconforto. Estados do Golfo que, historicamente, dependiam da proteção americana para equilibrar ameaças regionais, começam a considerar alternativas mais pragmáticas e diversificadas. O multilateralismo oferecido por potências como China e Rússia passa a ser visto não como um desafio ideológico, mas como uma saída prática frente à volatilidade de Washington. A operação, que deveria servir como um sinal inequívoco do compromisso dos Estados Unidos com a estabilidade no Oriente Médio, acabou revelando o oposto: desorganização tática, imprecisão nas decisões e um descompasso preocupante entre intenção política e ação militar. Ao atingir uma embarcação com vínculos diretos ao setor empresarial israelense, um ativo sensível num contexto de alianças altamente interdependentes, Washington não apenas enfraqueceu sua posição operacional, como também provocou desconfiança num de seus únicos aliados incondicionais na região. O erro não pode ser lido apenas como uma falha técnica isolada. Ele reflete um problema mais profundo: a falta de coordenação entre setores civis e militares da administração norte-americana e a ausência de critérios claros sobre como agir num cenário onde os interesses dos parceiros regionais frequentemente se sobrepõem ou colidem. Ao comprometer a segurança de ativos israelenses, mesmo que de forma não intencional, os Estados Unidos enviaram uma mensagem ambígua e perigosamente contraditória sobre sua capacidade de liderar com previsibilidade. Além disso, o episódio compromete a narrativa construída ao longo de décadas de que os Estados Unidos seriam o pilar da segurança coletiva no Oriente Médio.
Essa percepção, antes sustentada por sua presença militar maciça, seus tratados bilaterais e sua habilidade de conter crises, vem sendo gradualmente corroída por ações mal executadas, como a retirada caótica do Afeganistão em 2021, o impasse na Síria e agora esse novo revés no Mar Vermelho. O resultado é um enfraquecimento simbólico que afeta não apenas o relacionamento com Israel, mas também com aliados secundários que dependem da firmeza americana como garantia estratégica. Num ambiente internacional em transformação, marcado pela ascensão de novos polos de poder, como China e Índia, e pela reconfiguração de alianças globais, a margem para erros como esse se torna cada vez menor. Cada decisão mal calculada gera não apenas repercussões táticas, mas reposicionamentos diplomáticos, realinhamentos comerciais e questionamentos sobre a legitimidade da liderança americana no sistema internacional. Ao fim, o bombardeio que deveria reforçar a autoridade de Washington serviu apenas para reforçar a percepção de que os Estados Unidos estão presos a uma lógica de comando que já não responde adequadamente às complexidades atuais. A imagem de potência confiável e capaz de articular coalizões globais foi abalada por um único erro operacional, amplificado por sua simbologia geopolítica. Em tempos de hiperconectividade, onde cada movimento militar é analisado em tempo real por adversários, aliados, mercados e opinião pública internacional, esse tipo de incidente tem impactos duradouros. A lição que fica é dura. Sem um realinhamento estratégico e uma revisão honesta de suas prioridades, os Estados Unidos continuarão a tropeçar não por falta de poder, mas por excesso de contradições. E nesse novo tabuleiro, cada tropeço tem um custo, não apenas militar, mas estrutural e diplomático. Nas primeiras horas de uma madrugada tensa, a Ucrânia testemunhou uma ofensiva russa sem precedentes. Kiev, Dnipro e Lviv, três das cidades mais importantes do país, foram atingidas por uma operação militar que marcou uma nova fase do conflito. A investida, descrita por analistas como uma manobra de desestabilização em larga escala, teve como alvos instalações críticas à coordenação e resistência ucranianas. Ao invés de confrontos diretos com unidades militares, o ataque concentrou-se em destruir os sistemas que mantêm a logística e o comando da defesa ucraniana. Subestações elétricas, centros de telecomunicações, depósitos de armamento e instalações de comando foram atingidos com precisão. Essa tática sugere uma mudança deliberada na estratégia de Moscou: enfraquecer a retaguarda antes de qualquer avanço terrestre. Especialistas acreditam que a ação foi desencadeada após uma série de episódios envolvendo sabotagens em regiões fronteiriças da Federação Russa, incluindo ataques a depósitos de combustível em Belgorod e incursões por grupos armados através da fronteira com a Ucrânia. O Kremlin, diante do que considerou uma escalada das hostilidades, autorizou uma resposta de caráter dissuasivo. Dados preliminares indicam o lançamento de cerca de 30 mísseis de longo alcance, acompanhados por drones de reconhecimento e ataque. Em Kiev, bairros inteiros ficaram sem energia elétrica após a destruição de 3 subestações. Um dos principais centros de comunicação da capital foi destruído, comprometendo a transmissão de ordens militares. Em Dnipro, armazéns contendo armamento recém-chegado de aliados ocidentais foram completamente eliminados. Fontes de inteligência apontam que esse material teria sido transportado por rotas clandestinas a partir da Polônia e Romênia, em violação para acordos de não beligerância formal entre esses países e Moscou. No caso de Lviv, situada no extremo oeste da Ucrânia e até então considerada relativamente protegida da guerra, o impacto foi ainda mais simbólico. A cidade, que vinha servindo de base logística e administrativa para operações com apoio estrangeiro, foi alvo de bombardeios simultâneos. Segundo informações vinculadas à inteligência russa, um centro de coordenação de operações encoberto por uma organização humanitária estrangeira estaria operando no local. O ataque causou quedas generalizadas no fornecimento de energia, paralisou os serviços de trem e afetou gravemente a infraestrutura digital da cidade.
A operação evidenciou o avanço tecnológico do arsenal russo. Mísseis de cruzeiro com capacidade furtiva foram empregados para driblar os sistemas de defesa aérea ucranianos, enquanto os drones realizaram ataques sincronizados com altíssima precisão. A escolha dos alvos revela um novo modelo operacional, não mais conter ou conquistar, mas desarticular por completo os pilares logísticos e estratégicos que sustentam a resistência. Diante da destruição, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recorreu novamente à comunicação gravada para tentar manter a moral da população. Em seu pronunciamento, classificou a ofensiva como um ato de terrorismo patrocinado pelo Estado russo, mas evitou fornecer detalhes sobre o impacto estrutural e humano dos ataques. Nos bastidores, fontes diplomáticas apontam para uma movimentação discreta de retirada de diplomatas e funcionários de ONGs ocidentais de cidades-chave, temendo uma nova série de ataques com intensidade semelhante. Este êxodo silencioso e pessoal internacional representa um divisor de águas no conflito. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, não havia sido registrada uma retirada tão coordenada de estrangeiro. Para analistas do Instituto de Estudos de Guerra, ISW, esse movimento pode indicar a percepção, por parte do Ocidente, de que a Rússia está preparada para ampliar a campanha ofensiva com maior agressividade e profundidade. Na Rússia, a operação recebeu elogios de setores ligados à ala mais nacionalista do governo, que vinham criticando a suposta lentidão das ações anteriores. Já na Europa e nos Estados Unidos, a resposta foi, no mínimo, hesitante. Embora Washington e Bruxelas tenham condenado o ataque em termos diplomáticos, nenhuma nova sanção foi anunciada, o que para analistas russos equivale a uma aceitação implícita da nova escalada. China, Irã e Síria, por sua vez, manifestaram apoio político à operação, classificando-a como uma resposta legítima à presença militar crescente da OTAN nas fronteiras russas. Pequim, apesar de manter discurso neutro em fóruns oficiais, reforçou seus laços com Moscou em recentes encontros bilaterais, alimentando especulações sobre uma coalizão informal de interesses estratégicos contra o bloco ocidental. Internamente, a Ucrânia atravessa uma fase crítica, marcada por crescente instabilidade no alto escalão político e militar. Nos bastidores, intensificam-se os rumores sobre tensões entre o presidente Volodymyr Zelensky e membros influentes do comando das Forças Armadas, especialmente após os recentes reveses em frentes estratégicas. Divergências sobre a condução da guerra, o uso de recursos fornecidos pelo Ocidente e a resposta às ofensivas russas têm provocado fraturas visíveis no núcleo de tomada de decisões do governo em Kiev. Oficialmente, o número de mortos e feridos entre as tropas ucranianas continua sendo tratado com reserva, mas relatos de desertores, vídeos vazados e documentos internos apontam para perdas significativamente superiores às divulgadas. Equipes logísticas relatam dificuldades crescentes para manter linhas de suprimento ativas nas regiões de Donetsk e Kharkiv, áreas que, desde o início de 2024, têm sido alvo de ofensivas sucessivas das tropas russas. Nessas localidades, estradas e ferrovias foram danificadas, armazéns foram destruídos por mísseis de precisão e as cadeias de abastecimento foram rompidas, obrigando unidades ucranianas a operarem com recursos limitados e, em alguns casos, improvisados. Além disso, denúncias de corrupção na administração de fundos militares e má gestão de equipamentos enviados por aliados da OTAN ampliaram o clima de desconfiança entre a sociedade civil e a cúpula do governo. Protestos isolados em cidades como Odessa e Lviv revelam uma população cada vez mais dividida entre o apoio à continuidade da guerra e o desejo de uma solução negociada que traga estabilidade ao país. Com o comando central enfraquecido e a logística comprometida, a Ucrânia entra numa etapa inédita do conflito, uma guerra de desgaste em que a superioridade tática é definida não apenas pela força bruta, mas pela capacidade de adaptação tecnológica, inteligência eletrônica e domínio do espaço aéreo e cibernético. Moscou, por sua vez, tem adotado uma abordagem estratégica, lançar ataques pontuais e altamente eficazes, evitando confrontos diretos com países membros da OTAN, mas pressionando suas fronteiras e testando seus limites. Esse novo cenário impõe para aliados da Ucrânia um dilema estratégico cada vez mais delicado. A hesitação do Ocidente não decorre apenas de considerações logísticas ou financeiras, mas, sobretudo, do temor
temor de que uma escalada mal calculada possa arrastar a Europa e os Estados Unidos para um conflito direto com a Federação Russa, uma potência nuclear com capacidade comprovada de resposta em múltiplos teatros de operação. Diante disso, cresce a tensão nos bastidores da União Europeia e da OTAN, cujos líderes enfrentam pressões internas para aumentar o apoio à Ucrânia, mas também críticas crescentes de suas populações, exaustas com os custos econômicos e sociais da guerra. Reuniões recentes em Bruxelas e Washington revelaram divisões profundas entre os países membros, enquanto nações como Polônia, Reino Unido e países bálticos pressionam por uma postura mais agressiva, incluindo o envio de tropas ou zonas de exclusão aérea. Potências como Alemanha, França e Itália adotam um tom mais contido, temendo represálias russas e instabilidade em suas próprias fronteiras. A Casa Branca, por sua vez, vive um impasse político. Com o ciclo eleitoral norte-americano se aproximando, a administração dos Estados Unidos evita qualquer envolvimento que possa ser explorado como fracasso de política externa ou como risco de guerra aberta. A estabilidade geopolítica do norte da Europa voltou a ser questionada após o governo da Estônia, com o respaldo de membros da OTAN, confirmar a implantação de uma nova base militar na cidade de Narva, extremo leste do país. Localizada a menos de 15 quilômetros da fronteira com a Federação Russa, a instalação abrigará aproximadamente 200 soldados, entre militares estonianos e de nações aliadas. O anúncio foi feito pelo general Baur-Karus, atual chefe do Estado-Maior estoniano, como parte de um plano de fortalecimento defensivo na região fronteiriça. Embora apresentada oficialmente como uma medida preventiva voltada à proteção da população local, a iniciativa ocorreu em um ambiente estável e sem registro de ameaças recentes, o que gerou questionamentos por parte de Moscou. A liderança russa interpretou a movimentação como um ato de intimidação militar e uma tentativa explícita da OTAN de consolidar sua presença a poucos quilômetros do território russo, algo que o Kremlin considera uma violação dos limites estratégicos estabelecidos. As tensões aumentaram ainda mais após Stalin aprovar uma legislação que autoriza suas forças armadas a interceptarem embarcações consideradas suspeitas no Mar Báltico. Essa decisão foi recebida com preocupação pelas autoridades russas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, por meio da porta-voz Maria Zakharova, declarou que qualquer tentativa de intervir contra navios sob bandeira russa será tratada como agressão direta à soberania nacional, prometendo uma resposta proporcional e imediata. No meio diplomático europeu, observadores sugerem que a Estônia pode estar sendo incentivada por países como o Reino Unido a adotar uma postura mais firme contra Moscou. O secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, insinuou que Tallinn está atuando como plataforma tática dentro de uma estratégia ocidental mais ampla para pressionar o flanco leste da Rússia, fazendo da pequena República Báltica um instrumento de dissuasão geopolítica. Essa interpretação é sustentada pelo histórico recente da Estônia. Desde sua entrada oficial na OTAN, em 2004, o país vem aprofundando a cooperação militar com os Estados Unidos, o Reino Unido e outras nações ocidentais. A recente Diretriz de Segurança Marítima, que autoriza interceptações baseadas em suspeitas não objetivamente definidas, é vista por especialistas em segurança internacional como um ponto sensível, com alto potencial para provocar incidentes não planejados em uma das rotas comerciais mais movimentadas e politicamente delicadas da Europa. O Mar Báltico sempre teve importância estratégica tanto para o comércio russo quanto para a segurança da região norte do continente. Transformá-lo em zona de interdição, mesmo que sob pretexto de defesa, pode gerar choques entre embarcações civis e militares de países com posições antagônicas. Analistas do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia alertam que basta um único incidente mal interpretado para desencadear uma escalada com consequências imprevisíveis. Como resposta preventiva, Moscou reforçou sua presença na fronteira ocidental. Tropas especializadas foram deslocadas para áreas próximas à Estônia e
a Letônia, baterias de defesa antiaérea S-400 foram posicionadas e as patrulhas navais no Golfo da Finlândia aumentaram de frequência. O Kremlin reforçou que a presença ampliada da OTAN em Narva ultrapassa o que considera aceitável, tocando diretamente em áreas consideradas estratégicas para sua segurança nacional. As justificativas estonianas, baseadas em defesa e soberania, são constantemente rebatidas por Moscou, que interpreta essas ações como parte de um movimento coordenado da Aliança Atlântica para cercar sua esfera de influência. A retórica adotada por Tallinn, antes voltada à cooperação defensiva, passou a incorporar elementos de provocação, elevando o grau de risco nas relações bilaterais. A relação entre Rússia e Estônia sempre foi permeada por rivalidade histórica e desconfiança estratégica. Após o colapso da União Soviética, em 1991, a Estônia, junto com Letônia e Lituânia, buscou acelerar seu realinhamento político e militar com o Ocidente. Esse processo culminou com a adesão formal à OTAN em 2004 e à União Europeia no mesmo ano, movimentos vistos por Moscou não como escolha soberana, mas como parte de um plano ocidental para expandir sua influência até as fronteiras russas. Ao longo das últimas décadas, o Kremlin manteve uma postura crítica em relação à presença da Aliança Atlântica nos países bálticos, considerando-a uma ameaça à sua segurança regional. A tensão se agravou em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, desencadeando uma série de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, além do aumento de contingentes militares da OTAN em países vizinhos da Federação Russa. A partir desse ponto, a narrativa de cerco por parte do Ocidente passou a ocupar papel central no discurso de defesa de Moscou. Em meio a esse contexto, a recente permissão para que a Estônia execute abordagens armadas a embarcações no Mar Báltico levanta questionamentos profundos sobre os limites do direito internacional em tempos de crescente tensão geopolítica. Ao permitir ações com base em suspeitas não especificadas, a medida coloca em xeque os princípios de liberdade de navegação garantidos por tratados multilaterais, como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, UNCLOS, dos quais tanto Estônia quanto Rússia são signatários. Juristas especializados em segurança marítima alertam que esse tipo de autorização abre precedentes perigosos, principalmente em áreas de trânsito comercial intenso. O Mar Báltico, que serve como corredor vital para a exportação de energia russa e para o comércio entre o norte e o centro da Europa, pode se transformar em uma zona cinzenta legal, onde interpretações subjetivas se sobrepõem a normas consolidadas. O risco de incidentes envolvendo navios civis, ou mesmo confrontos entre patrulhas, se torna mais real a cada novo decreto unilateral. Embora Moscou ainda mantenha suas respostas dentro do campo diplomático, as declarações recentes de autoridades próximas ao presidente Vladimir Putin indicam que o limite da paciência russa está se esgotando. A insistência da OTAN em manter tropas e operações militares cada vez mais próximas das fronteiras russas é descrita pelo Kremlin como provocação calculada. Em pronunciamentos públicos, membros do Conselho de Segurança russo já afirmaram que uma eventual violação de sua zona de segurança estratégica poderá ser enfrentada com ações fora do padrão diplomático, sem aviso prévio. Esse cenário crescente de tensões coloca novamente o Mar Báltico no centro das preocupações estratégicas da Europa. Tradicionalmente considerado uma rota vital para o comércio e a segurança energética do continente, o Báltico se transforma gradativamente em um espaço de atrito militar e político. Durante os anos que sucederam o fim da Guerra Fria, um conjunto de entendimentos tácitos entre Moscou e a Aliança Ocidental, embora frágil, permitiu uma convivência marcada por cautela mútua. A expansão gradual da OTAN para o leste foi acompanhada por garantias de contenção, enquanto a Rússia, apesar de suas objeções, manteve canais diplomáticos abertos e evitou confrontos diretos em regiões sensíveis como essa. Nas últimas décadas, esse equilíbrio foi mantido não apenas por tratados formais, mas também por um sistema informal de sinais, recuos e compromissos não escritos que visavam evitar choques de grandes proporções. Contudo, esse frágil arranjo começa a ruir. A intensificação de atividades militares próximas às fronteiras russas,
a implantação de novas bases da OTAN e a autorização de ações unilaterais por parte de Estados-membros, como a recente permissão da Estônia para interceptar embarcações no Báltico, vem corroendo os poucos pilares de confiança ainda existentes entre os dois blocos. A presença crescente de submarino, aeronaves de vigilância e manobras navais simultâneas em águas compartilhadas apenas eleva a possibilidade de incidentes fortuitos, com potencial de escalada. Qualquer erro de cálculo ou interpretação equivocada, por menor que seja, pode provocar uma reação em cadeia. Analistas da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, já alertaram para o risco de que a ausência de linhas diretas de comunicação e protocolos de desescalada entre as partes aumente exponencialmente a chance de um conflito não intencional. Diante disso, a comunidade internacional se vê dividida entre duas abordagens. Por um lado, continuar a defender os princípios diplomáticos de soberania, liberdade de navegação e respeito às normas internacionais. Por outro, reconhecer que as ações no campo prático, como o envio de tropas, a ativação de novas diretrizes militares e o endurecimento das posturas políticas, estão criando um ambiente de ruptura iminente. Essa dualidade entre discurso e prática enfraquece qualquer tentativa genuína de mediação e favorece a lógica do confronto. O que antes era compreendido como uma zona de vigilância tensa, mas estável, entre a Rússia e a OTAN, agora se converte em um território altamente inflamável, onde cada decisão unilateral pode ser interpretada como um desafio aberto. A escalada em curso não se limita mais à retórica política ou a movimentações simbólicas. Ela avança sobre campos operacionais, com repercussões diretas na segurança de toda a região do norte europeu. Caso esse processo siga sem contenção, as consequências podem ultrapassar os limites do Mar Báltico e atingir áreas mais amplas da Europa, impactando o equilíbrio geoestratégico do continente. Linhas de abastecimento, corredores energéticos e sistemas de comunicação que passam por essa zona crítica se tornariam alvos vulneráveis em um eventual conflito de maior escala. Neste contexto, a urgência por novos mecanismos de diálogo e protocolos de prevenção é evidente. Sem isso, a trajetória atual aponta não para uma solução negociada, mas para um desfecho marcado por instabilidade crescente e risco real de confrontos armados entre grandes potências em pleno território europeu. Na madrugada do dia 27 de abril de 2025, as Forças Armadas da Federação Russa lançaram um míssil de alta precisão contra uma instalação militar subterrânea próxima à vila de Chernovivka, nos arredores de Kherson, região sob disputa desde os primeiros meses da ofensiva russa iniciada em fevereiro de 2022. O ataque destruiu completamente o bunker, matando dezenas de militares e expondo indícios concretos da atuação de países estrangeiros ao lado do governo de Kiev. O alvo, segundo fontes militares russas, funcionava como um centro de coordenação estratégico das Forças Armadas da Ucrânia, instalado a cerca de 6 metros abaixo do solo e reforçado com concreto de alta densidade. Apesar da estrutura robusta, o abrigo não resistiu ao impacto direto de um míssil P-800 Onyx, um projétil hipersônico desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Máquinas de Heltov, equipado com ogiva de 250 kg e capaz de atingir velocidades superiores a Mach 2,5. Relatórios divulgados por canais locais informaram que havia pouco mais de 30 pessoas no interior da instalação no momento do ataque. 18 morreram na hora, enquanto outros sofreram ferimentos graves. Entre os corpos recuperados, um foi identificado como sendo de nacionalidade britânica, o que reacendeu especulações sobre a presença de agentes da OTAN em solo ucraniano, fato que costuma ser omitido em declarações públicas dos governos ocidentais. A destruição total do bunker revelou não apenas a letalidade do míssil russo, mas também a vulnerabilidade do aparato de defesa aérea da Ucrânia. Todos os sistemas internos, incluindo centrais de comunicação criptografada, controle energético e equipamentos de monitoramento remoto, foram
foram desativados em segundo. Analistas destacam que o armamento utilizado é parte de uma nova geração de mísseis de cruzeiro russos, dotados de sistemas autônomos de navegação e capacidade de alterar a rota de voo para evitar bloqueios eletrônicos ou radares hostis. O episódio ocorre logo após o fim de uma trégua informal promovida por líderes religiosos europeus para o período da Páscoa Ortodoxa. Segundo o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Kiev teria violado o cessar-fogo mais de 3.000 vezes nas últimas semanas, um dado citado por Moscou como justificativa para retomar os bombardeios com intensidade. O míssil que atingiu Kherson seria, nesse contexto, o marco simbólico do reinício da ofensiva russa. No mesmo período, ataques com drones e projéteis foram registrados em outras regiões do país, incluindo as cidades de Dnipropetrovsk, Cherkasy e Kharkiv. Em Kherson, o sistema de alarme aéreo não foi ativado, enquanto sirenes soaram sem justificativa em áreas como Poltava e Chernigov, alimentando denúncias de falhas graves no sistema defensivo ucraniano, um problema que especialistas atribuem à sobrecarga tecnológica e à fragmentação do comando militar em meio ao prolongamento do conflito. Comparações com armamentos ocidentais, como o míssil Storm Shadow fornecido pelo Reino Unido à Ucrânia, revelam uma diferença tecnológica significativa. Enquanto o modelo britânico exige programação prévia e depende de informações externas para manter a rota, o P-800 russo opera com radar ativo e inteligência embarcada, tornando-se mais resistente a interferências e mais eficiente em alvos subterrâneos ou móveis. Fontes não oficiais sugerem que o bunker destruído também servia como ponto de encontro entre comandantes ucranianos e representantes de países aliados, possivelmente Estados Unidos, Reino Unido ou Polônia. Nenhum desses governos se manifestou publicamente sobre o ocorrido, e o silêncio da OTAN desde o ataque foi interpretado por analistas internacionais como sinal de embaraço diante da vulnerabilidade exposta. Em contrapartida, autoridades instaladas na porção de Kherson sob controle russo anunciaram avanços no processo de reorganização civil. Escolas voltaram a funcionar, projetos agrícolas foram reativados e pequenas obras de infraestrutura começaram a ser executadas, com o objetivo de reforçar a narrativa russa de estabilização e retomada da normalidade nas áreas sob sua administração direta. A destruição completa da base subterrânea nos arredores de Kherson não representou apenas uma vitória operacional para o exército russo, mas também impôs um abalo psicológico significativo às forças ucranianas, que já operam sob intensa pressão. O ataque enviou uma mensagem clara às tropas de Kiev: nem mesmo as estruturas mais protegidas estão a salvo da nova geração de armamentos desenvolvidos por Moscou. A confiança em abrigos fortificados, que por muito tempo serviram como refúgio e centro de comando, agora se transforma em insegurança generalizada diante de mísseis capazes de penetrar profundamente o solo, com velocidade e precisão inigualável. Relatos vindos da linha de frente indicam que soldados ucranianos passaram a evitar locais subterrâneos, antes considerados estratégicos, optando por posições móveis ou em áreas de difícil rastreamento. Uma mudança que compromete a coordenação tática e dificulta a defesa. Esse novo cenário agrava o desgaste mental entre os combatentes e impõe desafios logísticos ao alto comando, forçando adaptações sob pressão. As imagens de satélite divulgadas após o ataque revelam uma cratera com mais de 12 metros de diâmetro e grande profundidade, um dano visível mesmo em registros de média resolução obtidos por sistemas civis. Essa evidência não apenas confirma a magnitude do impacto, como também serve de prova concreta da eficácia destrutiva do míssil P-800, cujas capacidades vêm sendo testadas e refinadas em cenários reais desde o início da campanha militar russa em 2022. Em resposta direta ao bombardeio, surgiram comunicações internas entre unidades posicionadas em Kharkiv, Zaporizhia e Mykolaiv, alertando para a necessidade de redistribuição de tropas e criação de novas rotas de abastecimento longe de áreas, sob risco de ataques de precisão. Essa movimentação evidencia não apenas a vulnerabilidade das posições atuais, mas também um temor crescente de que outros centros de comando ocultos possam estar sob vigilância constante
constante de sistemas de reconhecimento russo, inclusive satélites militares e drones de longo alcance. O P-800, que antes figurava apenas como parte do inventário estratégico russo, agora assume o papel simbólico de arma dominante no campo de batalha. Mais do que seu poder destrutivo, o que impressiona é sua capacidade de reconfigurar o comportamento do inimigo, obrigando Kiev a agir com cautela redobrada e a rever premissas básicas de segurança militar. Moscou, por sua vez, tem utilizado cada demonstração de força como instrumento de propaganda e influência, tanto nos cenários diplomáticos quanto nos bastidores da guerra da informação. Enquanto isso, as nações ocidentais, em especial os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ex-OTAN, continuam enfrentando impasses internos sobre o nível e a forma de seu envolvimento na guerra em curso. De um lado, há a pressão política, tanto externa quanto doméstica, para manter o fluxo de ajuda militar a Kiev. De outro, cresce o temor de que o envio de armamentos mais avançados, como mísseis de longo alcance ou caças modernos, possa ser interpretado por Moscou como uma provocação direta, elevando o risco de um confronto aberto entre potências nucleares. Reuniões de alto nível entre representantes dos Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido, realizadas tanto na sede da OTAN em Bruxelas quanto em fóruns paralelos do G7, revelam uma clara falta de consenso. Enquanto Washington defende a continuidade do apoio bélico como forma de conter a agressão russa, países como Hungria, Eslováquia e até mesmo França demonstram maior cautela, preocupados com os impactos econômicos prolongados do conflito e com a crescente fadiga das opiniões públicas nacionais. As propostas mais recentes incluem o fornecimento de sistemas de defesa aérea como o NASAMS e o IRIS-T, além do reabastecimento de estoques de munição guiada por GPS. No entanto, os processos logísticos e os entraves políticos tornam lenta essa transferência, criando um vácuo temporal que vem sendo explorado pela Rússia com ataques coordenados e de execução ágil, como o ocorrido em Kherson. Essa lentidão contrasta fortemente com a nova doutrina russa, que prioriza ações táticas rápidas, descentralizadas e tecnologicamente apoiadas por sistemas de vigilância aérea e guerra eletrônica. Esse descompasso entre a cautela política do Ocidente e a assertividade militar de Moscou está, na prática, reformulando as características fundamentais do conflito. Já não se trata apenas de disputas territoriais, mas de uma guerra profundamente influenciada pelo domínio tecnológico, onde a capacidade de reagir em tempo real, adaptar estratégias e explorar brechas operacionais faz toda a diferença no campo de batalha. A tensão política e militar voltou a se intensificar no sudeste da Europa, à medida que a presença francesa na região fronteiriça entre a Romênia e a Ucrânia gera reações duras por parte de Moscou. A recente mobilização de tropas da França, aliada a atividades logísticas e de reconhecimento avançado, elevou os alertas no Kremlin, que vê o movimento não como uma resposta defensiva, mas como um sinal de preparação ofensiva. Relatórios publicados por jornais como o Le Monde e o Frankfurter Allgemeine Zeitung apontam que militares franceses têm realizado levantamentos altamente detalhados em pontos sensíveis da fronteira romena, utilizando tecnologia de modelagem 3D com precisão militar. As ações se concentram na área conhecida como Porta de Foxani, um corredor natural situado entre os Cárpatos e o Danúbio, historicamente visto como ponto vulnerável em cenários de guerra. Embora o governo francês insista que tais medidas são parte de uma estratégia de dissuasão dentro dos compromissos da OTAN, autoridades russas enxergam um propósito diferente: a construção de uma base tática para operações de ataque, com coleta de dados topográficos e simulações que, na visão do Kremlin, preparam o terreno para uma escalada militar. Desde o início da guerra na Ucrânia, o corredor logístico romeno tem sido vital para o transporte de armamentos e suprimentos vindos de países ocidentais. Essa rota conecta o sul europeu para Balcãs e ao Mar Negro, servindo como artéria principal para o fluxo de apoio externo a Kiev. Para Moscou, esse corredor representa mais do que uma ponte estratégica. É uma linha vermelha que, ao ser cruzada, configura um risco direto à sua segurança. O presidente Vladimir Putin, em diversos discursos, já alertou que qualquer presença estrangeira consolidada em zonas de interesse direto será tratada como ameaça. Nos últimos meses, declarações oficiais do Kremlin ganharam um tom mais incisivo, advertindo que a expansão da infraestrutura militar da OTAN
nas imediações da Ucrânia poderá ser interpretada como provocação, com potencial de desencadear resposta armada. Fontes diplomáticas vazadas por veículos como o Politico Euro indicam que, além do envio de tropas, os países membros da OTAN estão coordenando exercícios de simulação de combate e reconhecimento de campo em áreas de alto valor estratégico. Embora essas atividades sejam oficialmente classificadas como preventivas, a escala e o nível de detalhe sugerem que os preparativos superam qualquer plano meramente dissuasório. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou recentemente que o comportamento das principais capitais europeias, incluindo Paris, Berlim e Londres, tem contribuído para um ambiente de hostilidade prolongada, onde a diplomacia tem sido substituída por demonstrações militares. Segundo Lavrov, a OTAN estaria instrumentalizando a Ucrânia como plataforma de pressão contra a Rússia, criando um novo cinturão de contenção ao longo das suas fronteiras. Essa leitura por parte de Moscou não é recente. Desde os eventos de 2014, quando o presidente Viktor Yanukovych foi deposto em Kiev e substituído por um governo mais alinhado ao Ocidente, a Rússia passou a considerar qualquer tentativa de integrar a Ucrânia à OTAN como uma ameaça existencial. A atual guerra, segundo essa lógica, seria uma reação à progressiva militarização do entorno russo por potências ocidentais. A entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica continua sendo um ponto central de disputa. Para o governo russo, a simples possibilidade dessa adesão compromete sua capacidade de defesa territorial. Por isso, uma eventual resolução do conflito, na visão do Kremlin, deverá incluir garantias de neutralidade ucraniana e reconhecimento internacional das regiões habitadas por populações russófonas no leste do país. Apesar de alguns canais indiretos de contato entre Moscou e Washington, o diálogo diplomático permanece congelado. A falta de avanços concretos reflete a profunda desconfiança mútua entre as potências, agravada por incidentes militares e acusações de espionagem nos últimos anos. Ainda assim, analistas como Fyodor Lukyanov e Richard Sakwa consideram que, embora remota, uma janela de entendimento ainda existe, desde que ambas as partes estejam dispostas a abandonar a lógica de imposição unilateral. Enquanto as negociações patinam, a realidade em campo muda rapidamente. Tropas francesas continuam a ser posicionadas em pontos estratégicos na fronteira entre a Romênia e a Ucrânia, em regiões como Tulseia e Galati. O que antes era uma zona neutra de observação, agora dá lugar a estruturas logísticas permanentes, protocolos de resposta rápida e movimentação constante de equipamentos pesados. Para o governo russo, a atual configuração no flanco leste da Europa representa mais do que uma ameaça isolada. Ela institucionaliza um cenário de provocação constante. A presença de forças estrangeiras, especialmente de países membros da OTAN, em áreas adjacentes às regiões que Moscou considera parte de sua esfera vital de segurança, é interpretada como uma violação direta das fronteiras estratégicas herdadas do pós-Guerra Fria. Autoridades russas, incluindo o secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, já alertaram que qualquer tentativa da Aliança Atlântica de expandir sua atuação dentro do território ucraniano, mesmo sob a justificativa de cooperação defensiva, poderá ser tratada como um ato de agressão, com potencial de resposta militar proporcional e coordenada. Esse alerta ganha ainda mais peso diante do crescente envolvimento de outros países europeus além da França. O Reino Unido, por exemplo, tem mantido presença rotativa de tropas em países bálticos, como Estônia e Letônia, além de fortalecer sua cooperação com Varsóvia. A Alemanha, que historicamente adotava uma postura mais contida, intensificou seus exercícios militares no leste e tem contribuído com recursos logísticos e armamentos para consolidar as posições da OTAN. Já a Polônia, que compartilha fronteira direta com a Ucrânia, tornou-se um dos principais pontos de transferência de equipamentos militares ocidentais e abriga novas bases de apoio sob comando conjunto. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, EISS, o número de manobras militares conjuntas realizadas pelos países membros da OTAN aumentou em 43% desde o início de 2023. Essas operações incluem exercícios em larga escala como o Defender Europe e o Steadfast Defender, além de mobilizações relâmpago em áreas como os Cárpatos e a bacia do Danúbio. A frequência e a complexidade dessas ações elevaram o grau de alerta russo, pois ampliam as chances de erros de cálculo, incidentes acidentais ou provocações que escapem
escapem ao controle político. Esse quadro de tensão crescente coloca o continente europeu diante de uma encruzilhada de proporções históricas. A continuidade da atual trajetória, marcada por aumento no número de tropas, fortalecimento de alianças militares e discursos cada vez mais beligerantes, pode empurrar a Europa para um cenário de confronto direto entre potências dotadas de capacidade nuclear. Um conflito dessa natureza não é registrado desde os momentos mais delicados da Guerra Fria, como a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, ou o impasse político-militar sobre os mísseis Pershing II e SS-20 nos anos 1980, que levou a Europa a um estado de alerta permanente durante quase uma década. Diferente de crises anteriores, em que havia canais diretos e relativamente estáveis de comunicação entre Washington e Moscou, o cenário atual é marcado por fragmentação diplomática, múltiplos atores com agendas sobrepostas e uma ausência quase total de mecanismos de contenção confiáveis. Os fóruns multilaterais estão enfraquecidos, as iniciativas de mediação têm esbarrado em bloqueios políticos e os acordos de não proliferação e controle de armamentos, como o INF, Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, já extinto, não oferecem mais garantias mínimas de estabilidade. A única alternativa viável para evitar um desfecho de alto risco seria a reativação de canais diplomáticos concretos, capazes de estabelecer compromissos bilaterais sólidos e verificáveis. No entanto, esse caminho exigiria concessões substanciais de ambos os lados, algo particularmente difícil em um ambiente geopolítico dominado por rivalidades ideológicas, disputas comerciais, desinformação e profunda erosão da confiança mútua. A retomada de um diálogo realista dependeria de iniciativas que transcendam retórica e reconheçam a complexidade dos interesses envolvidos, tanto no campo militar quanto na esfera econômica. No cerne dessa disputa não está apenas a soberania da Ucrânia ou o controle de regiões como Donetsk, Luhansk ou a Crimeia. O conflito atual é o ponto de inflexão de uma competição muito mais ampla, a redefinição das esferas de influência globais e o redesenho das estruturas de poder que moldaram o pós-Guerra Fria. Trata-se de um confronto entre modelos distintos de governança, segurança e projeção internacional, com a Europa posicionada no centro desse tabuleiro, dividida entre sua dependência estratégica dos Estados Unidos e o desafio de preservar sua autonomia política e estabilidade interna. O que está em jogo é a configuração do sistema internacional do século XXI. A decisão que líderes europeus tomarão nos próximos meses não determinará apenas o rumo do conflito no leste europeu, mas influenciará diretamente o equilíbrio global de forças, as alianças futuras e a própria natureza da ordem mundial. Uma escolha mal calculada pode gerar efeitos em cascata, afetando a segurança energética, a cadeia de suprimentos global, o comércio internacional e as dinâmicas diplomáticas entre o Ocidente, a Rússia e potências emergentes como China, Índia e Brasil. Nesse contexto, a Europa não está apenas diante de uma crise regional, está diante de um teste de maturidade política e visão estratégica que definirá seu papel no novo mapa do poder global. O que deveria ser um breve período de pausa na linha de combate durante as celebrações pascais, tornou-se o estopim para uma das ofensivas mais intensas da guerra na Ucrânia. A Rússia, alegando ter respondido a uma suposta violação de cessar-fogo por parte das autoridades em Kiev, desencadeou uma operação militar multifrontal que atingiu alvos estratégicos em diversas regiões do território ucraniano antes mesmo do amanhecer do domingo de Páscoa. A ofensiva combinou ataques aéreos e movimentações terrestres em cidades como Odessa, Kharkiv e Sumy, além de áreas adjacentes à linha de frente em Donetsk. De acordo com fontes ligadas ao Ministério da Defesa russo, o foco da operação era desarticular as capacidades operacionais do exército ucraniano. O uso de mísseis de cruzeiro e drones de ataque do tipo Geran-2 foi coordenado com precisão milimétrica, atingindo centros logísticos, estações de comunicação e depósitos
postos de armamento. Em Odessa, uma das principais cidades portuárias da Ucrânia, as primeiras horas da ofensiva resultaram na destruição completa de estruturas militares críticas, incluindo hangares de armazenagem e rotas de abastecimento. Fontes locais confirmaram que nenhum dos vetores aéreos foi interceptado, evidenciando falhas sérias no sistema de defesa antiaérea da cidade. O episódio reacendeu o debate sobre a dependência ucraniana de equipamentos ocidentais para a proteção de suas zonas costeiras no Mar Negro. Mais ao norte, Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, sofreu ataques quase simultâneos em pelo menos uma dúzia de pontos, incluindo postos de comando, armazéns de munição e torres de transmissão. Populares relataram uma sequência de explosões contínuas que iluminaram o céu da cidade por vários minutos. Já em Sumy, fronteira com a Federação Russa, explosões ocorreram tanto na zona urbana quanto em áreas periféricas. Subestações elétricas e redes de telecomunicação foram atingidas, o que dificultou drasticamente a comunicação entre unidades em solo e operações com drones. Especialistas do Instituto para Estudos Estratégicos de Londres afirmam que o objetivo russo era incapacitar temporariamente os mecanismos de comando ucranianos no norte e no leste do país. Isso abriria caminho para movimentos coordenados por terra. Em Donetsk, tropas russas avançaram sobre a vila de Prebrasenka, aproveitando a baixa visibilidade causada por chuva e nevoeiro. Segundo testemunhos locais, a infiltração ocorreu de forma silenciosa e culminou na neutralização de posições defensivas ucranianas sem confronto direto prolongado. No setor de Balk, unidades do Grupo Sul Russo localizaram soldados ucranianos escondidos em casas abandonadas. A neutralização ocorreu por meio de disparos de artilharia de 122 milímetros, o que eliminou a necessidade de envolvimento direto da infantaria. Em Pokrovsk, os confrontos continuam. Com escassez de armamentos e desgaste operacional, as tropas ucranianas tentam resistir ao avanço russo, que se aproxima por Kotlino e Shevchenko, formando uma manobra de cerco. Mais ao norte, na região de Kursk, o governo ucraniano enviou às pressas cerca de 300 operadores de drones, numa tentativa de barrar o avanço sem depender da infantaria tradicional, já severamente desgastada. A estratégia, embora eficaz em alguns momentos, tem custado vidas. A falta de pessoal treinado tem forçado o recrutamento de jovens técnicos e voluntários civis. Um dos casos mais simbólicos foi o de Valentin Embry, um violinista de 24 anos que havia se tornado operador de drone e morreu em ação em Sumy. Sua morte gerou comoção nacional e reacendeu críticas à improvisação nas frentes de combate. Há também relatos confirmados sobre a presença de combatentes estrangeiros nas frentes mais críticas. De acordo com relatórios da inteligência russa, mercenários colombianos foram identificados em áreas próximas a Kursk, supostamente contratados para preservar as tropas ucranianas mais experientes. Moscou tem utilizado essa informação como argumento para sustentar que o modelo de mobilização em Kiev entrou em colapso. Para o Kremlin, a dependência de soldados estrangeiros evidencia a perda de coesão nacional e fragilidade estratégica. Enquanto isso, observadores ocidentais detectaram nas últimas semanas uma aeronave com o indicativo Welcome, sobrevoando repetidamente a região oeste da Ucrânia. Inicialmente considerada uma possível aeronave de patrulha enviada por aliados da OTAN, ela foi posteriormente identificada como um Antonov AN-20 pertencente à Força de Transporte Ucraniana. O modelo estaria em testes, indicando que a tão esperada renovação da aviação militar ucraniana ainda enfrenta obstáculos logísticos e de treinamento. Do lado russo, a estratégia de comunicação oficial tem intensificado a divulgação de feitos individuais, protagonizados por soldados em meio para combates, com o objetivo de fortalecer o moral interno e consolidar o apoio da população ao esforço de guerra. Um dos casos mais emblemáticos divulgados recentemente pelo Ministério da Defesa russo é o do soldado Mikhail Bekherov, que atuou em uma operação de resgate sob fogo intenso na região de Donetsk. De acordo com o relato oficial, Bekherov atravessou uma zona sob ataque para socorrer 10 colegas feridos, prestando os primeiros cuidados ainda em campo e transportando cada um deles, sozinho, até um ponto de evacuação. A história repercutiu amplamente nos canais estatais e foi amplificada em plataformas digitais, sendo apresentada como exemplo de disciplina, coragem e senso de dever entre os combatentes. Esse tipo de narrativa tem sido parte fundamental
fundamental da estratégia russa de mobilização simbólica, funcionando como contraponto às perdas inevitáveis no campo de batalha. Enquanto o Kremlin projeta imagens de coesão e bravura entre seus militares, os relatórios de inteligência europeus indicam um cenário preocupante do outro lado da linha de frente. De acordo com estimativas recentes, as forças ucranianas teriam perdido aproximadamente 100 combatentes em apenas 24 horas de confronto durante a mais recente ofensiva russa. Embora não confirmados por Kiev, os números foram corroborados por fontes ligadas ao setor de segurança da União Europeia. Mais do que estatísticas, esses dados reforçam a percepção de que a capacidade de reorganização da Ucrânia está se esgotando. Com unidades sobrecarregadas, linhas de suprimento enfraquecidas e reposição humana cada vez mais limitada, a defesa ucraniana se vê diante de uma pressão crescente e contínua. O padrão de ataque russo, baseado em saturação aérea, uso extensivo de drones e artilharia de precisão, tem imposto um ritmo de desgaste que compromete não só a integridade territorial da Ucrânia, mas também sua estrutura organizacional. A guerra, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa em múltiplas frentes, já ultrapassou 2 anos sem qualquer perspectiva concreta de resolução diplomática. Neste estágio avançado do conflito, as assimetrias táticas se tornaram evidentes. A Rússia mantém o domínio do espaço aéreo em várias regiões, controla os principais corredores logísticos do leste e continua abastecendo suas tropas com armamento produzido internamente ou adquirido por meio de parcerias estratégicas com países como Irã e Coreia do Norte. Em contrapartida, a Ucrânia depende majoritariamente da ajuda militar externa, que enfrenta atrasos logísticos, disputas políticas nos parlamentos ocidentais e crescente cansaço entre seus aliados. Além do terreno físico, a guerra se tornou um embate de narrativas. Enquanto Moscou promove seus avanços como sinal de força e estabilidade estratégica, Kiev busca manter a solidariedade internacional com apelos por mais armas, apoio financeiro e garantias políticas. No entanto, cada novo revés no campo de batalha enfraquece a posição ucraniana, tanto interna quanto externamente. A moral da população, embora resiliente, sofre com a ausência de vitórias concretas, escassez de energia, bombardeios contínuos e o custo humano crescente. Para analistas do Centro de Estudos Estratégicos de Viena, a Rússia parece adotar uma abordagem progressiva e cumulativa. Ao invés de lançar uma única ofensiva de grande escala, aposta no acúmulo constante de vitórias táticas, cada uma minando um pouco mais a resistência ucraniana. Esse método permite manter a pressão constante sobre Kiev, limitar a capacidade de resposta e explorar as divisões crescentes dentro do campo ocidental. Neste contexto, os contornos geográficos da guerra já não são mais os mesmos de 2022. As fronteiras controladas por Moscou avançam lenta, porém firmemente, enquanto o governo ucraniano luta para preservar o que resta de sua integridade territorial. A cada novo avanço russo, o mapa político do leste europeu é redesenhado, não por acordos ou mesas de negociação, mas pelo acúmulo silencioso de posições conquistadas sob fogo e aço. Durante uma cúpula internacional realizada em Bruxelas, sede da União Europeia e da OTAN, uma declaração contundente de um enviado do Departamento de Estado dos Estados Unidos reacendeu tensões com Moscou. A fala, feita em solo europeu, foi recebida pelo Kremlin como uma tentativa direta de impor uma agenda unilateral sob o pretexto de negociações diplomáticas. Segundo analistas do governo russo, a proposta americana soou mais como um ultimato disfarçado, com ameaças de novas sanções caso a Federação Russa se recusasse a aceitar os termos definidos por Washington. O presidente Vladimir Putin reagiu prontamente, reforçando que princípios como soberania territorial, autodeterminação dos povos e segurança nacional não estão em discussão, muito menos sob pressão externa. A proposta apresentada pelos Estados Unidos, segundo autoridades russas, não passava de um plano engendrado para oferecer tempo à Ucrânia, atualmente em conflito com Moscou desde a anexação da Crimeia em 2014, para reestruturar suas forças e lançar futuras ofensivas. A percepção russa é de que o
acordo de paz seria, na verdade, um intervalo estratégico disfarçado que beneficiaria diretamente Kiev e seus aliados ocidentais. Fontes ligadas ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia indicaram que, nos bastidores, autoridades norte-americanas buscaram intermediar a proposta por meio de contatos com figuras influentes do setor econômico russo, tentando contornar canais diplomáticos formais. Contudo, a investida foi prontamente recusada, com Moscou reafirmando que não aceitará tréguas que sirvam para reposicionamentos militares da Ucrânia ou reabastecimento com armamentos da OTAN. Durante pronunciamentos recentes, Putin detalhou os requisitos que considera indispensáveis para o início de qualquer negociação séria: reconhecimento internacional dos territórios que passaram a integrar a Federação Russa, como as repúblicas de Donetsk e Lugansk, respeito às comunidades russófonas do leste ucraniano e uma garantia formal de que a Ucrânia não buscará integração com blocos militares hostis à Rússia, como a OTAN. Do lado norte-americano, embora haja constante retórica sobre novas sanções e endurecimento da política externa, não foram apresentadas medidas concretas, com datas, alvos ou objetivos claros. Essa falta de definição tem alimentado o ceticismo de especialistas internacionais, que avaliam as declarações como voltadas mais para consumo interno nos Estados Unidos, especialmente em ano eleitoral, do que como iniciativas práticas de diplomacia. Dentro da própria Casa Branca, há relatos de divergências entre os assessores presidenciais. Enquanto uma ala defende uma postura mais pragmática, apostando em concessões mínimas para evitar o prolongamento do conflito, outra parte do governo considera inevitável o agravamento da situação diante da resistência russa e da frustração com a estagnação militar da Ucrânia em regiões como Kharkiv e Donetsk. O Kremlin tem repetido que qualquer solução negociada deve partir do reconhecimento da nova configuração territorial, do fim do apoio militar ocidental a Kiev e da retirada total das forças ucranianas do leste do país. Tais exigências são tratadas em Moscou não como concessões, mas como pré-condições básicas para que um diálogo possa sequer começar. Mesmo as sugestões ocidentais de relaxamento parcial das sanções impostas desde 2022, após o início da operação militar russa em território ucraniano, não têm surtido efeito. Economistas próximos ao governo russo afirmam que o país já adaptou sua economia às restrições, fortalecendo laços comerciais com nações como China, Índia, Irã e Turquia, e reduzindo drasticamente a dependência dos mercados europeus e norte-americanos. Durante sua participação na conferência em Bruxelas, o diplomata norte-americano reiterou que a retirada das sanções não está sendo considerada. Pelo contrário, novos pacotes punitivos, inclusive contra aliados que mantêm comércio com Moscou, estão sendo preparados numa tentativa de isolar a Rússia econômica e politicamente no cenário global. A resposta russa a essa ofensiva veio em tom irônico. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que pouco resta para sancionar, visto que os laços econômicos entre Rússia e Estados Unidos praticamente desapareceram desde 2022, com o fim de diversas rotas comerciais e suspensão de acordos bilaterais. No que diz respeito à possibilidade de um cessar-fogo, Moscou declarou estar disposta a considerar essa alternativa, mas deixou claro que qualquer trégua dependerá de garantias concretas e verificáveis. Entre as exigências fundamentais está o compromisso formal por parte de Kiev de abandonar seus planos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, algo que Moscou considera uma ameaça direta à sua segurança estratégica. Além disso, o Kremlin insiste na retirada total das tropas ucranianas das regiões que atualmente estão sob controle das Forças Armadas da Federação Russa, incluindo partes das províncias de Donetsk, Lugansk, Zaporídia e Kherson. Outro ponto central é a realização de plebiscitos supervisionados por organismos internacionais neutros, como a ONU ou a OSCE, para legitimar o status político dos territórios contestados. A posição russa está amparada por sua visão de que qualquer negociação deve refletir a nova configuração territorial e geopolítica da região, construída desde o início da intervenção militar em fevereiro de 2022. Para Moscou, discutir um cessar-fogo sem reconhecer essas mudanças seria o mesmo que permitir uma pausa temporária no conflito, apenas para que a Ucrânia se reabastecesse com armamentos ocidentais e reiniciasse as hostilidades em condições mais favoráveis. Enquanto isso, no eixo europeu,
nível, líderes como o presidente francês Emmanuel Macron continuam tentando persuadir Washington a revisar sua estratégia em relação à guerra. Macron defende uma abordagem mais pragmática, que leva em conta a necessidade de evitar a prolongação do conflito e suas consequências econômicas e humanitárias para a Europa. No entanto, diplomatas franceses reconhecem que os Estados Unidos, influenciados por alas mais radicais do Congresso, especialmente setores ligados ao complexo industrial militar, têm mostrado resistência a qualquer tipo de concessão que possa ser vista como uma vitória para o Kremlin. Até agora, todas as tentativas de mediação conduzidas por países como Turquia, Hungria, Suíça e até mesmo o Vaticano fracassaram em estabelecer um canal de diálogo efetivo entre Moscou e Kiev. A posição russa permanece inflexível quanto à rejeição de propostas que não contemplem suas demandas centrais. Na visão do Kremlin, qualquer plano de paz que ignore os aspectos geopolíticos e históricos do conflito ou que desconsidere os interesses das populações de maioria russófona nas regiões disputadas será automaticamente descartado. A retórica do presidente Vladimir Putin reflete essa postura. Em diversos pronunciamentos recentes, o líder russo reiterou que a continuidade da operação militar especial na Ucrânia se manterá até que os objetivos estratégicos traçados por Moscou, como a neutralização de ameaças no flanco ocidental, a proteção das populações russas no exterior e o rompimento definitivo com a influência militar da OTAN nas fronteiras russas, estejam plenamente alcançados. Na perspectiva do Kremlin, a estabilidade duradoura na Europa Oriental dependerá, acima de tudo, da aceitação por parte das potências ocidentais de que a configuração geopolítica da região sofreu transformações profundas e, segundo Moscou, irreversíveis. Para os formuladores da política externa russa, insistir na restauração das fronteiras e acordos vigentes antes do início da operação militar especial, em fevereiro de 2022, equivale a ignorar os novos alinhamentos territoriais, sociais e militares estabelecidos desde então. Autoridades russas apontam que o conflito redesenhou não apenas os limites administrativos, com a incorporação de regiões como Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson à Federação Russa, mas também alterou drasticamente o equilíbrio estratégico da região, rompendo definitivamente os canais de confiança em Moscou e a OTAN. Em pronunciamentos recentes, diplomatas russos destacaram que qualquer tentativa de reverter esse processo por meio de pressão diplomática, isolamento econômico ou chantagens institucionais está fadada ao fracasso e apenas contribuirá para prolongar a instabilidade. Nesse contexto, o governo russo deixa claro que não descarta o diálogo como instrumento político, desde que ele não seja baseado em imposições disfarçadas de acordos multilaterais. Para Moscou, propostas que excluem suas exigências centrais, como o reconhecimento da nova realidade territorial e a neutralização do avanço militar ocidental nas fronteiras russas, não passam de extensões de uma política de contenção, historicamente aplicada pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. O princípio de reciprocidade tem sido constantemente evocado pelas autoridades russas como condição indispensável para qualquer negociação significativa. Moscou exige que suas preocupações com segurança, soberania e influência regional sejam levadas a sério e não tratadas como obstáculos ou elementos secundários a serem ajustados conforme interesses externos. Além disso, representantes do Kremlin reiteram que a busca por estabilidade não pode ser conduzida sob o pretexto de um consenso internacional definido exclusivamente por potências ocidentais. Para a Rússia, a construção de um equilíbrio duradouro exige a participação ativa e respeitosa de todos os atores envolvidos, incluindo China, Índia, Turquia e outras nações que, embora não participem diretamente do conflito, exercem peso político relevante em fóruns multilaterais e vêm se posicionando contra soluções unilaterais impostas pelo Ocidente. Em suma, Moscou insiste que só haverá avanço real nas negociações quando o Ocidente abandonar a lógica de pressão e retaliação e adotar uma abordagem baseada na realidade atual dos fatos, não em projeções idealizadas de um passado geopolítico que já não existe mais. Até lá, a posição russa seguirá inalterada. Diálogo sim, submissão jamais.
A guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, pode estar entrando em uma fase decisiva. De acordo com análises recentes de ex-agentes de inteligência e especialistas militares ocidentais, duas das cidades mais importantes da Ucrânia, Kiev e Odessa, correm sério risco de cair sob controle russo. Essa avaliação, que antes circulava em círculos restritos, vem ganhando força à medida que os avanços russos no fronte se tornam mais consistentes e as defesas ucranianas mostram sinais evidentes de desgaste. Kiev, a capital política do país e centro administrativo do governo de Volodymyr Zelensky, enfrenta dificuldades crescentes para manter sua coordenação militar e institucional. Já Odessa, o maior porto comercial da Ucrânia e uma cidade historicamente estratégica no litoral do Mar Negro, está se tornando um dos alvos prioritários do exército russo. A queda dessas cidades representaria não apenas um colapso territorial para Kiev, mas uma ruptura geopolítica com repercussões diretas em toda a Europa Oriental. Especialistas ligados à OTAN, como o general britânico aposentado Richard Barrons, alertam que Moscou está abandonando o ritmo defensivo que marcou fases anteriores da guerra e adotando uma ofensiva mais coordenada e ambiciosa. O controle de Odessa permitiria à Rússia garantir domínio total sobre o Mar Negro, uma região vital para o comércio marítimo, além de estabelecer um corredor terrestre até a Transnistria, um território separatista pró-russo na Moldávia, onde tropas russas permanecem estacionadas desde os anos 1990. A eventual ocupação de Odessa comprometeria profundamente a capacidade da Ucrânia de manter seus canais de exportação, como principal ponto de saída de grãos, metais e outros produtos essenciais. A cidade é responsável por uma fatia significativa das receitas comerciais do país. Sua perda isolaria a Ucrânia do litoral, forçando uma dependência maior de rotas terrestres vulneráveis e congestionadas. Do ponto de vista militar, também facilitaria o cerco ao restante do sul ucraniano e aumentaria a projeção russa em direção ao oeste. A situação em Kiev, por sua vez, é igualmente crítica. Regiões como Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporíjia e a Crimeia já estão total ou parcialmente sob controle russo, e a permanência da capital sob administração ucraniana tem se sustentado mais por resistência simbólica do que por capacidade logística real. A negativa do governo ucraniano em abrir mão desses territórios impede qualquer avanço em negociações de paz e alimenta uma espiral de combate que favorece, no longo prazo, o desgaste da infraestrutura defensiva do país. Fontes ligadas a instituições de segurança na Alemanha e na França destacam que, apesar do fluxo contínuo de armas e equipamentos vindos dos Estados Unidos e da União Europeia, as forças ucranianas enfrentam problemas sérios de abastecimento e manutenção. Enquanto o apoio ocidental esbarra em obstáculos políticos, econômicos e logísticos, a Rússia tem conseguido adaptar sua cadeia de produção militar e ampliar suas fontes de fornecimento com apoio direto de países como Irã, China e Coreia do Norte. Uma eventual tomada de Odessa abriria caminho para que o Kremlin volte a exigir da OTAN a retirada de suas forças posicionadas nos países bálticos e na Polônia, além da reversão da expansão da aliança ocorrida após o colapso da União Soviética. Tais exigências, já feitas de forma explícita por Moscou em 2021 e 2022, podem retornar à mesa com novo peso caso o equilíbrio militar mude de forma drástica em favor da Rússia. Em paralelo às movimentações táticas, o governo russo tem intensificado sua campanha de propaganda afirmando que Odessa é parte do mundo russo, uma narrativa que visa legitimar uma possível anexação futura, assim como ocorreu com a Crimeia em 2014. Ao repetir essa ideia em meios de comunicação estatais e pronunciamentos oficiais, o Kremlin busca preparar a população para um prolongamento do conflito com objetivos territoriais definidos. O panorama global observa os desdobramentos da guerra na Ucrânia com um misto de apreensão e impotência. A narrativa combativa que dominava os discursos diplomáticos nos primeiros meses do conflito deu lugar a um tom mais contido, refletindo o desgaste político e econômico
econômico que as nações europeias vêm enfrentando. Em países como Alemanha, França e Itália, disputas internas, alta nos preços da energia, instabilidade governamental e o crescimento de movimentos populistas dificultam a construção de uma posição comum diante da ofensiva russa. A coesão inicial demonstrada pela União Europeia e pela OTAN começa a dar sinais de fadiga, alimentando a percepção de que, no ritmo atual, o tempo trabalha a favor do Kremlin. Nos bastidores diplomáticos, cresce a sensação de que Moscou está disposta a prolongar o conflito até que seus objetivos geopolíticos sejam alcançados, mesmo que isso leve anos. A consistência da estratégia russa, somada à fragmentação política no Ocidente, contribui para um desequilíbrio silencioso, mas cada vez mais evidente. O desgaste psicológico, logístico e estrutural da Ucrânia é visível. Analistas da Escola de Guerra de Paris e do Instituto de Estudos Estratégicos de Washington avaliam que o conflito já superou a fase de manobras táticas tradicionais e entrou em um estágio de erosão prolongada. Trata-se agora de um embate assimétrico, em que a resiliência institucional e a capacidade de sustentar perdas passam a ter mais peso do que a ocupação imediata de território. A cada semana, novos relatórios apontam para ataques direcionados a instalações energéticas, depósitos logísticos e centros de comando ucranianos, provocando apagões em grandes áreas urbanas, escassez de munição em frentes cruciais e, principalmente, desmoralização progressiva das tropas que seguem no campo de batalha. As forças armadas da Ucrânia ainda resistem, mas a pressão se intensifica. A dificuldade de reposição de equipamentos, a dependência crescente de ajuda externa e a rotação constante de combatentes minam a estabilidade das linhas defensivas. Cada avanço russo, por menor que seja, representa mais do que um ganho territorial. Simboliza a continuidade de uma estratégia de exaustão. Em meio a esse cenário, a possível captura de Odessa surge como um divisor de águas. A cidade portuária, situada às margens do Mar Negro, não é apenas um centro logístico vital para as exportações ucranianas. Ela ocupa uma posição geoestratégica que conecta interesses da Rússia, da Turquia e das potências ocidentais. Caso seja ocupada por tropas russas, o equilíbrio regional será alterado de forma imediata. A Rússia consolidaria quase todo o controle da costa ucraniana, interrompendo o fluxo comercial pelo mar e colocando sob sua esfera de influência direta rotas navais essenciais para o transporte de grãos, energia e armamentos. Além da ruptura que significaria para a soberania ucraniana, a ocupação de Odessa por forças russas representaria um ponto de inflexão regional com repercussões imediatas para países vizinhos. Romênia e Bulgária, ambos integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, se veriam subitamente na linha direta de influência militar de Moscou, com suas fronteiras expostas ao alcance de uma potência hostil. A simples presença de tropas russas em uma cidade tão próxima geograficamente elevaria o risco de incidentes navais no Mar Negro e de choques acidentais ou provocados em zonas de patrulhamento conjunto da aliança. A vulnerabilidade desses Estados-membros, que já contam com capacidades defensivas limitadas em comparação com as potências centrais da OTAN, forçaria uma resposta urgente por parte da aliança. Provavelmente, veríamos um redesdobramento de contingentes militares dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, além do aumento da vigilância aérea e marítima na região. Esses movimentos gerariam não apenas tensão adicional, mas também gastos bilionários em infraestrutura militar e manutenção de tropas. Em um momento em que muitos países europeus já enfrentam desafios econômicos internos. A militarização do Mar Negro, portanto, se intensificaria, com a frota do Mar Negro da Rússia operando a partir de Odessa e da Crimeia, e com a presença reforçada de navios e drones da OTAN em águas disputadas, a região se tornaria um dos pontos mais voláteis do continente. O equilíbrio naval, já instável após os incidentes com embarcações civis e militares nos últimos 2 anos, poderia ser rompido a qualquer momento, seja por erro de cálculo ou por ações provocativas de partes interessadas em escalar o conflito.
As tropas do agrupamento sul do exército russo retomaram o controle de Tarazópka, uma localidade de importância tática situada na região de Donetsk. O avanço foi resultado de uma operação cuidadosamente planejada que desestruturou completamente a defesa montada pelas forças armadas da Ucrânia. Tarazópka havia sido transformada por Kiev em um bastião defensivo com infraestrutura militar reforçada, mas não resistiu à ofensiva combinada russa, que incluiu artilharia de longo alcance, veículos aéreos não tripulados e ataques coordenados contra centros logísticos e sistemas de mísseis posicionados na região. Fontes do Ministério da Defesa da Rússia afirmam que a operação envolveu unidades experientes com histórico de combate no leste ucraniano, especialmente na área da autoproclamada República Popular de Donetsk. A tomada de Tarazópka desencadeou uma reação em cadeia, provocando recuos ucranianos e colapsos em pontos de apoio nas redondezas. A ofensiva não se limitou a Tarazópka. Em ações simultâneas, o exército russo atacou Novolenovka, Olianovka, Chazov Yar, Ivan-Pole, Minovka, Poltavka, Beryozovka e Sebersk, todas localidades localizadas em zonas estratégicas da linha de contato em Donetsk. Essas operações foram apoiadas por caças Su-20 e 5 e bombardeiros táticos, que realizaram ataques de precisão sobre posições ucranianas, garantindo a supremacia aérea e acelerando os avanços terrestres. De acordo com os relatórios militares divulgados em Moscou, apenas nas últimas 24 horas foram eliminados mais de 300 combatentes ucranianos em diferentes setores da frente de batalha. As baixas se concentraram em áreas onde veículos blindados, depósitos de armamentos e estruturas de comando foram atingidos por mísseis guiados e bombardeios diretos. No eixo norte, na região de Sumy, que faz fronteira com a Federação Russa, unidades russas avançaram sobre posições ucranianas nas cidades de Belik, Prikol, Túria e Miropolskoye. As forças de Kiev, formadas principalmente por brigadas mecanizadas e grupos de resposta rápida, sofreram perdas consideráveis, incluindo tanques e blindados de fabricação ocidental. Na província de Kharkiv, palco de combates recorrentes, desde o início da ofensiva em 2022, os confrontos se intensificaram em Volchansk, Lipsy e Malier Prikhod. Nessas localidades, destacamentos de infantaria motorizada ucraniana e batalhões territoriais foram atacados em movimentos de cerco e saturação, resultando na destruição de posições defensivas e estações de vigilância. Entre os equipamentos eliminados em todo o setor leste, destacam-se peças de artilharia de grande calibre, veículos de transporte de tropas e uma estação de radar considerada vital para a cobertura aérea ucraniana em Donetsk. A perda desse recurso compromete significativamente a capacidade de alerta e resposta das forças de Kiev na região. Na parte ocidental da frente de batalha, unidades russas eliminaram cerca de 200 combatentes, segundo estimativas de Moscou, e neutralizaram sistemas de guerra eletrônica que vinham sendo utilizados para bloquear comunicações e interferir em mísseis de precisão. No Donbas, o agrupamento central realizou um ataque coordenado que resultou em quase 400 baixas e destruiu blindados fornecidos por Washington. Já no sul, perto da linha do rio Dnipro, o agrupamento leste avançou sobre posições ocupadas por pelo menos 5 brigadas ucranianas. Nessas ações, além da eliminação de cerca de 80 soldados, as tropas russas destruíram estações de comando, radares e depósitos logísticos que abasteciam os combatentes em Nikopol e arredores. Em pronunciamento feito durante um encontro com líderes regionais em Moscou, o presidente Vladimir Putin reafirmou a convicção do Kremlin no êxito da chamada Operação Militar Especial. Segundo ele, o povo russo permanece unido em torno do objetivo de proteger seus territórios e defender os valores históricos da nação. Ninguém duvida do resultado final, declarou Putin, em tom firme. Especialistas em relações internacionais observam que essa confiança do Kremlin está diretamente ligada à leitura que Moscou faz do conflito como parte de um processo histórico. Para o governo russo, o confronto atual não teve início com a escalada de 2022, mas sim com a derrubada do governo ucraniano em 2014 e a posterior aproximação de Kiev com a OTAN, um movimento que Moscou sempre viu como ameaça direta à sua segurança. Durante o mesmo evento, Putin também homenageou os soldados mortos em combate, destacando que o patriotismo e a memória nacional são instrumentos fundamentais para a coesão social e a continuidade da
campanha militar. O Ministério da Defesa russo divulgou ainda um balanço atualizado sobre os danos causados às forças ucranianas desde o início da ofensiva. Segundo os números apresentados, já teriam sido destruídos mais de 600 aviões, 280 helicópteros, 50 mil drones e milhares de sistemas terrestres, entre eles blindados, lançadores múltiplos de foguetes e plataformas antiaéreas. Apesar das ressalvas feitas por agências de inteligência ocidentais quanto à veracidade dos dados, o relatório reforça a posição de Moscou de que a infraestrutura militar da Ucrânia está sendo gradualmente desmantelada. Ainda assim, representantes do governo russo indicaram que o canal diplomático não está encerrado. Segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, há interlocuções em curso, embora obstáculos ainda impeçam o avanço para um acordo definitivo. Entre as condições impostas por Moscou estão o reconhecimento internacional das novas fronteiras, a desmilitarização parcial da Ucrânia e o compromisso de neutralidade por parte de Kiev. Declarações recentes atribuídas a um ex-presidente dos Estados Unidos, cuja identidade não foi oficialmente revelada, reforçaram a percepção de que o principal entrave ao avanço das negociações de paz pode estar em Kiev e não em Moscou. De acordo com essa avaliação, a administração de Volodymyr Zelensky teria demonstrado menos flexibilidade e menor disposição para dialogar do que o próprio Kremlin. Essa leitura, que circula entre diplomatas experientes em Washington, Berlim e Viena, tem ganhado força nos bastidores das conferências multilaterais sobre segurança europeia. Segundo relatos, o ex-líder americano teria confidenciado a interlocutores europeus que, ao contrário do que é amplamente divulgado, a Rússia tem apresentado sinais de abertura, embora sempre condicionada à aceitação de seus termos estratégicos. Já Kiev, por sua vez, estaria cada vez mais inclinada a apostar na continuidade do apoio militar externo como única solução, mantendo uma postura intransigente mesmo diante de um cenário de crescente desgaste no campo de batalha. Paralelamente, cresce nos Estados Unidos o debate sobre os limites do envolvimento direto na guerra. No Congresso, parlamentares de ambas as casas discutem a viabilidade de novas rodadas de financiamento à Ucrânia, especialmente diante das pressões orçamentárias internas e do avanço de pautas nacionalistas em ano eleitoral. O risco de um congelamento parcial ou total da ajuda já preocupa aliados europeus, e em Kiev o impacto é visível. Líderes do alto escalão têm demonstrado preocupação aberta com a possibilidade de serem deixados em uma posição vulnerável, caso Washington recue de forma definitiva. Publicações renomadas como o Le Figaro, França, Der Spiegel, Alemanha e The Times, Reino Unido, já tratam como provável a redução significativa do fluxo de armamentos e recursos enviados à Ucrânia nos próximos meses. Especialistas apontam que o cansaço político no Ocidente, somado à ausência de vitórias decisivas no terreno por parte das forças ucranianas, contribui para uma reavaliação silenciosa da estratégia adotada desde 2022. No cenário militar, a reconquista de Tarazop por tropas russas representa mais do que uma vitória localizada. Ela simboliza o acúmulo de conquistas táticas que vem redesenhando o equilíbrio de forças no leste da Ucrânia. Com posições consolidadas em Donetsk, Kharkiv e partes de Sumy, Moscou tem avançado com métodos coordenados, aproveitando a fragmentação das linhas ucranianas e a crescente escassez de munições e equipamentos. À medida que o conflito entra em seu terceiro ano, a guerra evolui para uma fase prolongada de resistência e exaustão. As forças ucranianas enfrentam desafios logísticos e humanos cada vez maiores, enquanto os russos demonstram capacidade de manter pressão constante em múltiplas frentes. No plano diplomático, o impasse se intensifica, com poucas perspectivas de consenso e um ambiente internacional dividido entre a busca por soluções práticas e a manutenção de discursos ideológicos. Esse novo estágio da guerra não apenas testa os limites militares dos envolvidos, mas também redefine o papel das potências externas. Com a incerteza pairando sobre o futuro do apoio ocidental e a diplomacia operando sob tensão, o campo de batalha segue ditando o ritmo de um conflito que parece longe de um desfecho negociado.
Em meio à crescente instabilidade no leste da Ucrânia, um episódio ocorrido nas imediações da vila de Tarasov, localizada na região de Donetsk, ganhou destaque pela forma como 2 soldados russos conseguiram conter, sozinhos, uma incursão ucraniana de proporções consideráveis. Segundo informações obtidas no campo de batalha, os militares russos, pertencentes a um regimento de infantaria motorizada, interceptaram uma patrulha composta por 14 combatentes ucranianos apoiados por um veículo de combate de infantaria Bradley, de fabricação norte-americana. O confronto ocorreu em um setor considerado vital para a manutenção da linha defensiva local. Os soldados russos, escondidos entre áreas arborizadas próximas ao perímetro urbano de Tarasov, executaram um ataque de flanco em 2 pontos simultâneos, utilizando explosivos de precisão e aproveitando o relevo natural para dificultar a resposta adversária. A emboscada desestabilizou completamente a formação ucraniana. O blindado foi destruído e os militares de Kiev recuaram de forma desorganizada. O fato de apenas 2 combatentes terem gerado tamanha disrupção expôs, além da vulnerabilidade operacional, o impacto psicológico de uma ação tática bem-sucedida em escala reduzida. Relatos indicam que parte do grupo ucraniano tentou buscar abrigo nos arredores enquanto outros recuaram para a mata. A descoberta de que estavam enfrentando apenas 2 adversários desmoralizou a unidade, o que levou à quebra de coesão e abandono de feridos. Poucos minutos depois, reforços russos foram mobilizados para consolidar a retomada da área e impedir qualquer tentativa de reagrupamento ucraniano. Esse tipo de operação, enxuta, precisa e baseada em inteligência de campo, tornou-se uma das marcas das Forças Armadas da Federação Russa nos últimos meses de combates em Donetsk e Lugansk. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou que, em apenas um dia de combates, cerca de 1.245 soldados ucranianos foram neutralizados em diferentes eixos da frente de batalha. Desse total, ao menos 335 teriam sido eliminados em enfrentamentos diretos com unidades do chamado Grupo Sul, responsável pelas ofensivas concentradas entre Avdiivka e Mariinka. As perdas registradas não se limitaram a pessoal. Em diferentes setores do fronte, incluindo as regiões de Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, as forças ucranianas também perderam material de combate significativo. Relatórios apontam a destruição de 2 tanques principais de batalha, 2 veículos blindados Macken e 13 de transporte de tropas, e pelo menos 11 peças de artilharia de origem ocidental. A deterioração desses recursos representa um desafio logístico crescente para Kiev, que já enfrenta dificuldades para manter o fluxo de armamentos diante da exaustão de estoques e da dependência externa contínua. Na cidade de Georgievka, outro episódio chamou a atenção dos analistas internacionais. Um grupo de 18 soldados ucranianos se rendeu em bloco após ser deixado sem apoio aéreo, cobertura de artilharia ou linha de retirada. Segundo o depoimento de um dos oficiais capturados, a missão havia sido montada às pressas, sem mapeamento adequado do terreno e sem qualquer tipo de suporte. A rendição foi descrita como inevitável diante da ausência de planejamento e da intensidade do avanço russo. Esses acontecimentos não são isolados. Em novembro do ano anterior, uma patrulha ucraniana, equipada com drones, foi completamente neutralizada por apenas 6 soldados russos, que conseguiram se aproximar de forma furtiva e utilizaram 2 explosivos para desarticular toda a formação. Em agosto, 5 militares russos especializados tomaram 3 posições fortificadas nas imediações de Pokrovsk, incluindo um centro logístico que servia de entreposto para a distribuição de munições e suprimentos às brigadas ucranianas naquela região. Segundo especialistas em estratégia militar, essas ações fazem parte de uma doutrina russa atualizada, que prioriza o uso de unidades compactas com alto grau de coordenação e capacidade de operar de forma autônoma. O foco está em gerar efeitos táticos com o mínimo de recurso humano exposto, ao contrário das investidas numerosas, mas desorganizadas, que têm marcado parte das respostas ucranianas ao longo da linha de contato. No interior das Forças Armadas da Ucrânia, sinais de desgaste estrutural vêm se intensificando nas últimas semanas. Relatórios provenientes de fontes militares locais e de observadores independentes indicam que o país enfrenta um acúmulo de dificuldades operacionais em múltiplos níveis. A escassez de munição tornou-se crônica, com unidades sendo
forçadas a racionar disparos até mesmo em zonas de combate ativo. A reposição de equipamentos danificados ou obsoletos, por sua vez, ocorre de maneira fragmentada e lenta, agravada pela dependência quase total de envios externos, especialmente dos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Adicionalmente, o sistema de comando centralizado, que já operava sob pressão desde o início da contraofensiva de 2023, agora enfrenta sobrecarga operacional diante do número crescente de frentes simultâneas. Tropas estão sendo deslocadas com prazos cada vez mais curtos, sem planejamento logístico adequado, o que resulta em posicionamentos apressados em áreas sem defesas estruturadas, muitas delas sem cobertura aérea ou reconhecimento prévio. A ausência de inteligência de campo confiável contribui para decisões táticas falhas e emboscadas recorrentes, comprometendo a coesão e a moral das unidades envolvidas. Enquanto isso, a Rússia, mesmo sob as sanções econômicas mais abrangentes já aplicadas por países do G7, mantém uma postura ofensiva constante. O episódio em Tarazop, no qual 2 soldados russos isolaram e desarticularam um grupo ucraniano com superioridade numérica e apoio blindado, não foi um caso isolado. Essa ação pontual sintetiza o novo modelo tático russo: missões de curta duração, executadas por pequenas unidades com alto grau de preparo e autonomia, capazes de gerar impacto militar e simbólico com mínimo desgaste. Ao contrário da estrutura ucraniana, que se apoia fortemente em sistemas ocidentais de fornecimento e comando conjunto, a organização das tropas russas opera com maior integração entre logística, inteligência e suporte em campo. Seus equipamentos, em grande parte de fabricação nacional, seguem um padrão doutrinário unificado, com manutenções e reposições já previstas dentro de ciclos operacionais coordenados. Isso reduz a vulnerabilidade diante de interrupções externas e garante continuidade nas operações, mesmo em cenários de atrito prolongado. A diferença entre os armamentos utilizados por cada lado é apenas uma parte da equação. Os veículos Mercator I-3 e os obuses FH-70 fornecidos à Ucrânia, por exemplo, têm se mostrado pouco eficazes diante de ataques de saturação com drones, artilharia de longo alcance e manobras flanqueadoras. Já os sistemas russos, como os drones Lancet, os blindados T-90 e as artilharias autopropulsadas, estão integrados a redes de comando e resposta em tempo real, uma vantagem decisiva em cenários de combate descentralizado. Nesse cenário de confrontos prolongados e frentes voláteis, o que está em disputa vai muito além da qualidade dos armamentos ou da quantidade de tropas em campo. A verdadeira chave para a superioridade militar atual reside na capacidade de adaptação em tempo real a uma guerra fluida, marcada por mudanças constantes no terreno, interrupções na cadeia logística e operações multidimensionais que combinam artilharia, drones, sabotagem e guerra eletrônica. É nesse ambiente hostil e imprevisível que características como disciplina tática, descentralização inteligente de comandos e rapidez de reação se tornaram determinantes. A Ucrânia, enfrentando limitações sérias de pessoal, dificuldades logísticas crônicas e uma dependência direta de fornecimento estrangeiro, tem priorizado a contenção e a resistência. Suas forças estão sobrecarregadas, muitas vezes obrigadas a manter posições fixas sem rotatividade adequada, o que gera desgaste físico e psicológico progressivo. Enquanto isso, a Rússia tem adotado um ritmo de avanço metodicamente calculado. Ao invés de buscar ganhos territoriais apressados, suas forças testam os limites das defesas inimigas com operações de desgaste, sondagens táticas e ataques de precisão em pontos logísticos sensíveis. Essa abordagem permite manter a iniciativa, escolher o momento do engajamento e forçar o adversário a reagir de forma apressada, aumentando as chances de erro por parte das unidades ucranianas. A assimetria entre os dois exércitos, portanto, não se traduz apenas em disparidade numérica ou tecnológica, mas, sobretudo, em capacidade de iniciativa. A estrutura ucraniana, que opera sob forte orientação de aliados ocidentais e depende de relatórios de inteligência externo, responde com atraso às mudanças no campo. Já os comandos russos, integrados a sistemas de comunicação mais ágeis e autônomos, conseguem adaptar suas ações com maior velocidade e precisão.
Além disso, a diferença de abordagem estratégica entre as partes também evidencia um contraste cultural e doutrinário. A Ucrânia opera sob uma lógica de defesa reativa, muitas vezes condicionada por decisões políticas internacionais e prazos impostos por ciclos de ajuda externa. A Rússia, por sua vez, segue uma doutrina de combate baseada na iniciativa tática descentralizada, aliada a campanhas de desgaste psicológico e simbólico, que minam a coesão do inimigo sem necessidade de confrontos massivos. Em guerras prolongadas, onde o tempo é um fator tão decisivo quanto o armamento, manter a vantagem da iniciativa pode representar o diferencial entre avançar ou colapsar. A cada dia em que Kiev precisa esperar uma nova remessa de equipamentos ou renegociar pacotes de assistência, Moscou reposiciona forças, redefine prioridades e mantém o controle do ritmo da guerra. Por isso, mesmo diante de eventuais entregas emergenciais de armamentos pesados ou sistemas de defesa adicionais, a superioridade não será garantida se a estrutura que os recebe não for capaz de operar com agilidade, coesão e autonomia. E nesse aspecto, a Rússia parece ter conquistado um tipo de domínio que transcende a tecnologia, o domínio da guerra como sistema, onde cada ação tática está conectada a um objetivo estratégico claro, e cada batalha local reflete uma visão operacional abrangente.